Ué, Olá pessoal, bom dia a todos, bem-vindos à nossa aula de hoje, tá? Iniciando aí, dia 23, dia 22 de março, né? Estaremos iniciando a nossa aula de hoje a partir da página 48, tá certo? Eu vou compartilhar aí com vocês, acredito que todos já estão vendo a aula que está aparecendo aí. Como de costume, não estou utilizando máscara aqui nesses momentos, tá? Só para informar a vocês, porque como a gente está tendo aula remota, eu estou num ambiente sozinho, tá? Então, não tem por que eu fazer o uso da máscara, tá? De toda forma, peço que vocês acompanhem aí as informações, tá? Oitavo. Se perguntar para esse simulado, resposta de pedra. Aula normal até 10 para as 12, meio-dia e o simulado. Ó, acabei de receber uma informação aqui com vocês sobre o simulado, tá? Prestem atenção, tá? A gente vai seguir com a aula normal, tá? Durante o dia de hoje. Por volta de 11h50 é que vocês terão acesso ao simulado, tá certo? Então, fiquem tranquilos que vai chegar aí para vocês, tá? Lembrando que é todo aquele assunto que eu já havia passado para vocês anteriormente e acredito que ninguém tem nenhuma dúvida, tá? Respondam com calma, prestem atenção nas questões para que todos tirem uma boa nota, tá ok? Então vamos lá, vamos começar aí com as informações que vocês estão vendo aí na tela, tá? Chegou mais um aluno agora. Bom dia, Marvin. Então, mundo multipolar, capitalismo como nova ordem mundial, tá? Então, esse período aí destacado aí no livro, como a gente já havia falado anteriormente, ele retrata justamente o início dessa nova fase, desse reordenamento geopolítico que o mundo passou após o fim da Guerra Fria, tá? Quando a gente sai daquele período de um mundo bipolar, onde a gente tinha dois blocos, um mundo regionalizado, liderados aí por dois blocos, por duas ideologias distintas, Estados Unidos liderando o bloco de países capitalistas e União Soviética liderando o bloco de países socialistas, tá? E aí o capitalismo como nova ordem mundial, né? Então, a gente sabe que após o final da Guerra Fria, a gente teve a ascensão do sistema capitalista, muitos países que antes estavam alinhados com o sistema socialista acabaram abrindo as suas economias para o investimento de capital estrangeiro, chegada de empresas transnacionais dentro de seus territórios, tá? Então a gente enxerga a partir desse momento a ascensão desse sistema e o qual ele é adotado pela maioria dos países até os dias atuais, como a gente já havia falado anteriormente, tá? Então, lembrando que a gente vai apresentar agora uma outra forma também de regionalização, tá? Que essa aí, nesse caso, ela surge, então, após o final da Guerra Fria, tá? Como eu havia dito, com a desintegração da União Soviética e, consequentemente, o enfraquecimento do sistema socialista, tá? A gente tem o avanço do sistema capitalista e o mundo, então, passa a adotar esse novo sistema e uma nova forma de ser regionalizado, tá? Então, essa nova forma de regionalizar o espaço mundial é justamente essa que está aparecendo aí na tela para vocês, tá? Nova ordem mundial. E a gente tem aí, então, o mundo regionalizado segundo áreas de influência, tá? Então, aí a gente tem os países que se destacam como potências econômicas nesse período. Lembrando que um aspecto importante durante o período da Guerra Fria, naquela regionalização, era considerando o poder militar dos países. Nessa nova ordem mundial, com a ascensão do sistema capitalista, o que vai se destacar agora para definir esse poder e um país ele se torne uma potência dentro desse cenário geopolítico mundial é justamente o seu poder econômico. Então, países como Estados Unidos, blocos econômicos, como no caso da União Europeia e o Japão, outros blocos ali, como a Comunidade dos Estados Independentes, toda a região ali do Oriente Médio, tudo isso, então, são
áreas que se destacam ou países que se destacam como potências econômicas desse novo mundo, conhecido como mundo bipolar, tá? Mas aí o que que acontece? Cada um desses países ou desses blocos, eles vão ter áreas de influência específicas. Então a gente tem aí, ó, os Estados Unidos, símbolo do sistema capitalista, né? E país que até a atualidade mantém a posição número 1 de grande potência econômica mundial, tendo aí como área de influência todo o continente americano. Nós temos aqui a União Europeia, tá? Bloco econômico que surge aí pós, né, Guerra Fria, influenciando não só os países da Europa que fazem parte do bloco, mas também todo o continente africano. Temos aqui em laranja destacado a região do Oriente Médio. Temos aqui em destaque também a região da Rússia e de alguns outros países próximos aqui dessa região do leste europeu, que formaram a chamada Comunidade dos Estados Independentes. A China se destacando aqui até certo ponto, isolada desses outros centros econômicos de poder, e o Japão se destacando aqui como uma potência econômica, influenciando áreas aqui da Oceania e da Ásia, tá? Então, essa é a nova forma aí de regionalização do espaço mundial pós o período da Guerra Fria, tá ok? Sigam aí, então, agora, pessoal, para a página 49, tá? Na página 49, ela apresenta duas questões aí para a gente analisar e responder com relação ao assunto que a gente tinha visto na página anterior, tá? E elas dizem o seguinte: com base na análise do mapa, qual informação ela transmite, tá? Qual informação ela transmite que afirma que a representação de um mundo com a existência de mais de dois polos de poder. Então, só pela análise do mapa, a gente observa justamente que a gente percebe que há a existência de mais de um polo de poder, diferente do que acontecia no período da Guerra Fria. E de que forma isso está representado no mapa? Alguém gostaria de compartilhar essa informação? Qual a interpretação que vocês fazem daquele mapa, que está na página 48, que comprova essa ideia da existência de dois polos de poder, com a existência de mais de dois polos de poder? Olá. Oi. Pode falar. Se já tiver respondido, pessoal, não tem problema. Olhei o chat aqui agora. Se vocês já responderem, então a gente segue, tá? Então vamos lá. De toda forma, para quem não respondeu, tá? A resposta adequada para essa questão é justamente a gente perceber que lá naquele mapa, o mundo está dividido sobre diferentes áreas de influência. Pronto, então se respondeu, ok, a gente segue mais rápido, então. Só para contextualizar, a gente tem essa ideia ali de um mundo, a existência de mais de um polo de poder, quando a gente observa que o espaço mundial ele está regionalizado conforme áreas de influência, tá? Então vamos para a segunda aí, só para a gente poder adiantar, tá? Baseando-se no cenário geopolítico do mundo multipolar, como você definiria a situação em relação ao domínio econômico? O Brasil em relação ao domínio econômico. Como a gente viu, o Brasil ele está alinhado, continua alinhado com o sistema capitalista e está dentro da área de influência dos Estados Unidos, tá? Então vamos lá, seguindo com esse pequeno parágrafo que mostra aí, ele diz o seguinte para a gente: a forte participação da influência dos países no cenário mundial fez com que o mundo bipolar desse lugar a um mundo multipolar, tá? É a interpretação do que a gente tinha visto anteriormente, tá? Então, países como Alemanha e Japão acabaram aí, né, que tinham poder militar e economias desenvolvidas, buscaram se fortalecer cada vez mais, tá? A China, consequentemente, aderiu ao sistema socialista durante a Guerra Fria e passou aí a se destacar, apesar de adotar o sistema socialista, ela se destaca aí durante longo tempo e na atualidade também como uma forte potência econômica, ok? E aí os Estados Unidos, obviamente, se destacando cada vez mais,
por ser a maior potência econômica desde aquele período até a atualidade, tá? Obviamente, ele ganha, então, mais influência dentro do cenário geoeconômico mundial, tá? E no mundo bipolar, a capacidade desses países se destacarem dentro daquele cenário era justamente o poder militar. No atual momento, é justamente a questão econômica, como eu havia citado com vocês anteriormente, tá? Vamos fazer uma breve interpretação dessa questão que está aparecendo aí, abaixo da imagem. Ela diz o seguinte, ó. Na ordem mundial, também pode levar uma reflexão sobre a posição geográfica do poder econômico no mundo. Juntamente com um colega, analise novamente o mapa da página 48 e indique qual regionalização poderia ser pensada a partir do cenário econômico da época. Então, como eu havia comentado com vocês, deixa eu voltar aqui ao mapa, só para a gente fazer essa interpretação. Embora o cenário mundial aí ele esteja regionalizado por áreas de influência, a gente observa que Estados Unidos, União Europeia, Japão, aquela região do Oriente Médio, China, Rússia, ali a Comunidade dos Estados Independentes, todas essas regiões caracterizadas aí por se destacarem economicamente, ou esses países que exercem influência sobre outras áreas, como a gente está observando no mapa, a gente percebe que todas elas estão acima da linha do Equador. Então, o que acontece? Do ponto de vista de localização geográfica, todos esses países economicamente, ou blocos econômicos, que se destacam dentro da economia global, eles estão ao norte da linha do Equador. Então, estão posicionados no hemisfério norte. E isso é uma característica que é comum a todos eles. Então, isso é uma outra possibilidade da gente pensar a regionalização do espaço econômico mundial. Como vocês estão vendo aí, o norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido. Em outras palavras, a gente vai ver o mundo regionalizado segundo critérios econômicos entre países do norte e países do sul. Só recapitulando que na aula anterior, a gente tinha visto também a regionalização do mundo partindo de critérios econômicos, só que durante o período da Guerra Fria, onde além daquela divisão do mundo bipolar, a gente tinha uma regionalização segundo países de primeiro, segundo e terceiro mundo, tá? Isso considerando aspectos econômicos. Nessa outra regionalização que a gente vai ver agora, entre países do norte e países do sul, a gente vai observar que segue também essa mesma característica, tá? De acordo com o desenvolvimento econômico, de acordo com a situação econômica desses países, tá? Então, vamos lá, iniciando. Eu tenho algum voluntário aí para fazer uma introdução desse parágrafo? Sim ou não? Alguém se habilita? Então, vamos lá. Observem aí que, com as transformações do cenário geopolítico e com o predomínio do capitalismo, as diferenças socioeconômicas entre os países do mundo tornaram-se mais evidentes, tá? Então, ou seja, a partir do momento que todos os países passaram, ou a grande maioria, passaram a adotar o sistema capitalista como sistema de organização política, econômica e social dentro cada uma dessas nações, as desigualdades entre esses países, elas passaram a ficar muito mais acentuadas, muito mais perceptíveis. Até mesmo porque, quando o mundo já estava dividido ali dentro daquele mundo bipolar, e se estabeleceu aquela regionalização em primeiro, segundo e terceiro mundo, a gente já tinha visto que as características econômicas dos países, elas eram totalmente distintas, tá? Então, aquelas mesmas estruturas de desenvolvimento econômico que a gente tinha observado durante o período da Guerra Fria, com o final dela e essa ascensão do sistema capitalista por esses outros países, essas desigualdades entre eles passaram a ficar muito mais visíveis, tá? Então aí, a expansão do sistema capitalista pelo mundo levou ao crescimento do comércio internacional,
resultando na intensificação das relações entre os países em uma economia cada vez mais conectada e competitiva, tá? Então, a gente tem aí, nesse mesmo momento, né, o surgimento de blocos econômicos, como, por exemplo, a Comunidade dos Estados Independentes, que iremos falar sobre ela mais adiante, e também a União Europeia. E, claro, ao redor de todo o mundo, o surgimento de outros grupos, de outros blocos econômicos, tá? Sempre tendo como principal objetivo a colaboração econômica entre os países e o fortalecimento de suas economias, tá? É claro que a gente vai ver também que alguns países acabaram se beneficiando um pouco mais do que outros, tá? E é claro que essa forma de organização econômica dentro dos países geraram aí mudanças na organização do espaço mundial, obviamente. Uma delas é justamente a regionalização norte e sul, tá? Então, vamos lá, observem aí o destaque nesse mapa, tá? Vou fazer uma breve interpretação dele com vocês. O título do mapa, como vocês estão observando, regionalização norte e sul, tá? Destacados aí na área em laranja ou em amarelo, dependendo de como estiver aparecendo para vocês, os países do sul. Observem que grande parte deles estão abaixo da linha do Equador, e países do norte, aqui em cima destacados por roxo, tá? Lembrando que essa divisão, como vocês estão vendo aí, ela considera aspectos econômicos, tá? Ela desconsidera a posição geográfica, a localização geográfica desses países. Então, observem que temos aqui destacada a linha do Equador no centro desse planisfério, tá? Mas a regionalização entre países do norte e países do sul, ela não toma como referência essa linha, tá? A linha imaginária do Equador. Toma como referência essa outra linha que vocês estão vendo destacadas aí no mapa em vermelho, tá? Então, ou seja, a gente vai ter os países destacados em roxo, tá? Os chamados países do norte, países desenvolvidos, países industrializados, e países do sul, dentro aí, os países subdesenvolvidos, tá? E países em desenvolvimento. Um destaque aí para vocês é que observem como essa divisão, essa regionalização do espaço mundial, ela considera os critérios econômicos para estabelecer essa regionalização. Observem aqui no canto inferior direito do mapa, aqui a gente tem o destaque para a Austrália, tá? Observem que ela faz justamente parte dos países do norte, embora geograficamente ela esteja abaixo da linha do Equador. Então percebam que ela não vai utilizar o critério geográfico, tá? Considera aí a questão econômica, ok? Qualquer dúvida sobre essa regionalização, vocês podem perguntar lá no chat, tá? Vamos então aí a essa primeira questão, tá? Ela diz o seguinte, ó. A partir da observação do mapa, como o mundo passou a ser regionalizado? Essa regionalização se assemelha ao que você pensou na atividade 4 da página anterior. Só um momento, tá? Vamos lá, o que é que vocês acham? Essa regionalização, ela se assemelha com a que a gente viu na página anterior? Sim ou não, pessoal? Qual a opinião de vocês aí sobre essa regionalização? O que é que vocês acham? Ok, André respondeu que sim, mas sim por quê, André? Então vamos lá, vamos comparar as duas regionalizações, tá? Aqui nós temos a regionalização entre países do norte e países do sul, ok? Essa regionalização ela está muito clara para a gente, destacada tanto pelas cores, em roxo, mostrando os países do norte, e em laranja, aí, mostrando os países do sul, tá? Destacados aí a divisão entre eles pela linha vermelha.
tá? Quando a gente observa esse outro mapa, o que chama a atenção é que a gente tem uma regionalização do mundo segundo países que se destacam economicamente e as respectivas áreas de influência. Ao comparar esses dois mapas, a gente percebe justamente que, nesse primeiro aí que está aparecendo na tela para vocês, os países que estão ali ao norte são os países mais economicamente desenvolvidos, tá? Então, mesmo nessa regionalização por áreas de influência, esses países aí, eles estão no hemisfério norte. A mesma coisa a gente observa aqui, tá? Por mais que a regionalização ela tenha mudado um pouco a representação, os países do norte, que antes estavam lá naquele outro mapa, continuam aí geograficamente na mesma posição. Só ter atenção aí com relação aí à questão da Austrália, tá? Que embora geograficamente esteja no hemisfério sul, mas de acordo com essa regionalização entre países do norte e do sul, economicamente falando, ela pertence ao bloco de países do norte, tá? Então vamos lá. Como resposta aí para essa questão, vocês podem colocar: a regionalização foi feita com base nos países do norte e países do sul. Podem colocar essa informação, tá? A regionalização foi feita com base nos países do norte e países do sul. Vou colocar aí no chat para vocês, tá? Tem mais, tá? Essa é só a primeira parte aí que eu estou destacando para vocês. Então, essa regionalização, ela é semelhante à regionalização que a gente tinha visto na página anterior, tá? A segunda parte aí, para que vocês complementem, vocês coloquem aí. Coloquem aí, sim, as regionalizações são semelhantes, pois os países desenvolvidos encontram-se no hemisfério norte. Quando vocês concluírem a atualização, me digam, tá? Leonardo, Oi, pode falar. entendi. O primeiro que o senhor mandou é o quinto ou o de baixo? Bem, esses dois aí que eu mandei para vocês, onde começa a regionalização e depois a parte de baixo, sim, é todo para essa questão que está aparecendo aí na tela, tá? Todo para essa questão que está abaixo do mapa da página 50. Bem, pessoal, por enquanto, esses exemplos de regionalização, tá tudo ok para todo mundo? Vocês estão conseguindo entender? Desde ali a divisão no mundo bipolar, passando por países de primeiro, segundo e terceiro mundo, mundo regionalizado por áreas de influência, regionalização entre países do norte e países do sul. Todas essas são exemplos de regionalização do espaço mundial, tá? Lembrando que a primeira, quando a gente começou falando sobre o mundo bipolar, considerava aí mais uma divisão por critério ideológico e o mundo estava dividido ali, o poder ele era baseado em questões de armamento militar desses países, tá? Depois disso, a partir ali da divisão primeiro, segundo e terceiro mundo, final da Guerra Fria, a divisão, a regionalização do espaço mundial
já passou a ser com base em critérios econômicos, tá? Quando concluírem a atualização, me digam, tá? Ok, Júlia. Deixa só mais algumas pessoas confirmarem, tá? Ok, Edgar. Ok. Bem, antes da gente seguir, pessoal, é preciso que vocês entendam que quando a gente pensa nessa divisão do... Seguindo, tá? Quando a gente pensa nessa divisão entre países do Norte e países do Sul, a gente precisa entender que um reflexo dessa outra regionalização e do desenvolvimento econômico dos países, eles não estão apenas atrelados ao avanço do sistema capitalista, tá? É preciso considerar todo um aspecto histórico que conduziram esses países a uma situação de desenvolvimento ou de subdesenvolvimento, tá? É claro que a forma como esses territórios foram ocupados ao longo da história, sobretudo em períodos anteriores, né, bastante anteriores às primeiras guerras mundiais, isso repercutiram exatamente no futuro e no desenvolvimento econômico desses países, tá? No nível de industrialização que cada um deles poderia vir a atingir. Então, aí a gente tem exatamente o seguinte, ó. A regionalização norte e sul, com base em critérios econômicos, dividiu o mundo de acordo com seu nível de desenvolvimento, tá? Então, ou seja, essa divisão norte e sul, ela vai considerar o nível de desenvolvimento econômico de cada um desses países que estão aí atrelados a um grupo ou ao outro, tá? Então, essa divisão regional do mundo foi dividida aí entre os países mais ricos, destacados como países desenvolvidos, e os mais pobres, obviamente, os países subdesenvolvidos, tá? Então, é provável que, por exemplo, vocês possam encontrar em alguma questão ou em algum outro texto que vocês façam a leitura, uma pesquisa na internet, essa classificação, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, tá? São sinônimos que a gente pode utilizar para essa divisão norte e sul, ok? E aí a gente tem dois exemplos destacados nessa imagem, tá? Na imagem A, a gente tem aí a capital da Noruega, destacada aí no ano de 2018, destacado aí como um dos países que possui o maior índice de desenvolvimento humano do mundo, tá? Então, o IDH desse país, ele é elevadíssimo. É claro que a gente precisa entender também, né? A estrutura desse país, ou seja, é um país menor, é um país que tem uma população também menor, todo o contexto histórico vai influenciar nesse nível de desenvolvimento, tá? E as características também do país, tá? E aqui ao lado a gente tem Etiópia, África 2019, um país africano, um dos países mais pobres do mundo, tá? A população sofre com seca, fome, falta de recursos fundamentais para a sobrevivência. Então, não basta só o nível de desenvolvimento do país ele ser abaixo do esperado, tá? A população também ela convive com questões naturais, tá? Questões dos aspectos naturais da região que dificultam o desenvolvimento de pequenas atividades, até mesmo para a sua própria subsistência. Então, percebam que a gente vive dentro de um cenário, dentro de um mundo globalizado, tá? Onde as trocas comerciais, a conexão entre os países, ela se tornou muito mais forte, muito mais rápida, muito mais próxima. Os países se tornaram um dos outros, mas em contrapartida, a gente tem uma taxa de desigualdade no nível de desenvolvimento, desigualdade social dentro dos países do mundo muito elevada, tá? Fato esse, como a gente tinha visto anteriormente, que foi com a ascensão do sistema capitalista. Essas desigualdades, elas sempre existiram ao longo da história.
Obviamente que como o critério para se estabelecer o nível de desenvolvimento, o destaque como potência mundial estava atrelado a questões econômicas, essas desigualdades entre os países passaram a ficar cada vez mais acentuadas e mais visíveis, tá? Então aí a gente entra em uma próxima questão, na página seguinte, que ela fala o seguinte para a gente. Associe os aspectos do lugar apresentado nas imagens às características de desenvolvimento, tá? Então, na figura a gente tem aí, por exemplo, a paisagem, ela mostra pra gente, a gente subentende que seja um lugar desenvolvido ou subdesenvolvido, pessoal? Desenvolvido. Desenvolvido, né? Então, podem atualizar aí, tá? Desenvolvido. Outra coisa, lembrando que é importante que a gente considere o aspecto histórico desses países para entender essa sua característica de desenvolvimento e de subdesenvolvimento, e a gente lembre sempre o seguinte, que nesses países não é porque tem a ausência de riquezas naturais, tá? Muitos países possuem uma elevada diversidade de características naturais que promovem riquezas para aquele ambiente, tá? Capacidade de geração de energia, de exploração mineral, de mão de obra disponível, e em muitos casos também mão de obra qualificada, tá? Para ocupar postos de trabalho, mas apesar dessas características, o aspecto histórico, ele acaba sendo muito mais forte de como o aspecto histórico de colonização, de exploração daquele território, ele acaba sendo mais forte até mesmo do que a riqueza e a diversidade que existe dentro de alguns territórios, tá? E mesmo assim, eles acabam dentro de uma condição de subdesenvolvimento. Obviamente aí que a figura B, mostrada na imagem, representa um lugar com características de subdesenvolvimento, tá? Podem atualizar também aí no livro de vocês. Só um momento que a gente já segue. Vamos lá, voltando. Bem, nessa parte aí de baixo, ele está pedindo o seguinte, para que vocês justifiquem a resposta a partir das características observadas, depois localize esses lugares no mapa político, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. O que eu vou pedir para que vocês façam nessa questão aí é o seguinte, tá? A primeira, a justificativa para essa resposta. De que forma vocês poderiam justificar essa informação? O que é que vocês acham que daria para a gente colocar aí como justificativa? Pode repetir a pergunta, não entendi. Vamos lá. Na questão número 6, a gente destacou aí que a imagem A apresenta um lugar subdesenvolvido e a figura B, na letra A, um lugar desenvolvido, um país desenvolvido, e na figura B, um país subdesenvolvido, tá? E aí está pedindo abaixo para que a gente justifique essa afirmação. Então, ao observar essas imagens, por que a gente consegue definir? De que forma a gente justificaria para dizer que a primeira imagem é um país desenvolvido e a segunda é um subdesenvolvido? Pelas coisas que a gente encontra ali na imagem? Exatamente, né? Quando a gente olha na primeira imagem, a gente vê um ambiente de uma cidade marcada por construções modernas, tá? A gente vê aí próximo de uma área de um rio, obviamente, pode ser um lago, pode ser um rio, mas que já passa a ideia para a gente de um lugar que
que traz modernidade, a gente não vê pela imagem nenhuma situação de poluição dentro dessa água, então a gente já subentende que há uma preocupação com o meio ambiente, há condições que permitem, né, a navegabilidade dentro desse rio, como a gente está vendo aqui algumas estruturas que se assemelham aí a alguns barcos que estão parados. Então, essas são características que remetem a gente a um ambiente, a uma característica de um país um país desenvolvido, tá? Quando a gente olha na segunda imagem, a gente tem a ideia aqui, só por essa observação, de um ambiente onde a gente tem problema da ausência de água, tá? A gente tem um local onde a gente não tem a presença de muitas construções, o que mostra ser uma característica de um ambiente mais rural, onde a população ela desenvolve trabalhos ligados à terra, tá? Então, essas características, elas justamente remetem a gente a um ambiente de um país desenvolvido e a de um país subdesenvolvido, tá? Quem não acompanhou aí a informação, pode atualizar da seguinte forma que eu vou compartilhar aí com vocês no chat, tá? Pronto, compartilhei aí com vocês para que vocês possam fazer essa atualização, tá? Quando concluírem, é só me avisar. Ok, pessoal, eu vou voltar aqui com vocês, tá? Deixa eu só localizar uma informação aqui, vou compartilhar com vocês também. Então, vamos lá, vamos seguindo aí, tá? Quem estiver atualizando ainda, eu vou pedir que vocês marquem 2 pontos agora, aí nesse livro, utilizem marca-texto, caneta, um lápis, para marcar 2 pontos, tá? Ó, nessa imagem aí que está aparecendo na tela para vocês, a gente tem aí uma vista de Sydney, na Austrália, no ano de 2008. Lembrando que a Austrália, de acordo com a localização geográfica, ela está ao sul da linha do Equador, tá? Mas, economicamente falando, ela pertence aos países desenvolvidos, aos países do norte, ok? Lembrem-se disso, tá? Um ponto que a gente precisa considerar sobre essa questão do desenvolvimento econômico, e aí eu vou pedir que vocês marquem esse início do texto aqui, ó, que eu acabei de destacar na tela para vocês, que é bastante importante, tá? Quando a gente pensa no desenvolvimento econômico de um determinado país, a gente precisa lembrar que esse vai estar atrelado
exatamente a qualidade de vida da população, tá? Então, ou seja, a qualidade dos serviços públicos que a população vai ter acesso, a questão da distribuição de renda, a questão de serviços de saúde, de educação, segurança, tudo isso que está atrelado, relacionado à qualidade de vida da população, tende a ser um pouco melhor, ou melhor, na verdade, nesses países desenvolvidos, tá? Então, o desenvolvimento, ele é uma condição, de certa forma, que vai definir o nível de qualidade de vida que a população de um determinado país ela vai possuir, tá? Então, uma outra característica aí dos países desenvolvidos é justamente o nível de industrialização, tá? Então, quando a gente pensa em países desenvolvidos, é importante que a gente tenha em mente que todos eles são países bastante industrializados, tá? Que, ao longo do tempo, do desenvolvimento de suas economias, passaram a ter mais atividades industriais ligadas aí ao segundo setor do que atividades ligadas ao primeiro ou até mesmo ao setor de serviços, tá? Quando a gente pensa, então, nas características dos países desenvolvidos, tá destacado aí para vocês? Conseguiram marcar? Ok. Vou marcar a segunda parte, tá? Que vocês vão precisar aí anotar, porque aí são pontos importantes que vocês precisam lembrar para a prova ou para o simulado quando a gente for fazer, tá? Então, observem aí que as características não se aplicam aos países considerados desenvolvidos, tá? Então, qualidade de vida e alta qualidade de vida e níveis de desenvolvimento industrial elevados são características que não fazem parte dos países considerados países subdesenvolvidos, tá? Pelo contrário, tá? Nesses países a gente vai encontrar uma realidade totalmente diferente. Ou seja, a economia dos países subdesenvolvidos, ela vai ser predominantemente agrícola, ou seja, a base econômica desses países vai estar ligada principalmente ao setor primário da economia, tá? Baixo nível de industrialização, ou as indústrias que estão instaladas naqueles países são indústrias de baixa complexibilidade, tá? Ou seja, não são indústrias que estão ligadas principalmente à área de tecnologia, por exemplo. Vai ter uma forte dependência econômica de outros países, ou seja, vai exportar muitos produtos agrícolas e vai precisar importar outros produtos que são aí industrializados. Tá? Então, ou seja, isso consequentemente gera uma dependência econômica de outros países, tá? Essa característica, a gente tinha falado um pouco sobre isso ano passado. Se vocês lembram quando a gente estava falando sobre a questão da industrialização do Brasil, tá? Durante certo período, o Brasil ele tinha uma dependência de países da Europa e Estados Unidos do ponto de vista industrial, até mesmo para itens básicos que não eram produzidos dentro da indústria nacional, tá? Então, esses são fatores relacionados, obviamente, à instabilidade econômica que muitas nações apresentam, tá? Então, marquem esse ponto aí, que eu havia destacado para vocês, que falam um pouco sobre o subdesenvolvimento e as características, tá? Mais adiante, a gente vai ver características um pouco a mais sobre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos que eu vou compartilhar com vocês, ok? Vamos então aí para essa sétima questão, tá? A Austrália é considerada um país desenvolvido com índices positivos do ponto de vista econômico e social. Localize esse país no mapa da página 50. Ele pertence ao grupo de países do norte ou de países do sul. Que contradições há nessa regionalização em relação à Austrália? Primeiro ponto que eu preciso que vocês respondam. A Austrália pertence aos países do norte ou aos países do sul? Me digam aí.
Pessoal, economicamente falando, a Austrália pertence aos países do norte ou aos países do sul? Norte, isso mesmo, André. Coloquem aí, segundo o critério econômico, para atualizar, tá? Segundo o critério econômico, a Austrália pertence aos países do norte. Tá? Primeira parte da questão eu vou colocar aí para vocês no chat para que vocês atualizem, tá? Não, cuidado só para não confundir, tá? Foi aí a primeira parte, tá? Entretanto, só um momento, que eu vou colocar a segunda parte. Foi aí a segunda parte, tá, pessoal? Atualizem aí, não esqueçam. Quando concluírem, me avisem, tá? Ok, então só para a gente fechar, pessoal, essa parte da aula de hoje, observem esse último parágrafo aí, que ele destaca o que a gente tinha falado. Oi, pode falar. Alguém quer falar? Ok. Vamos lá. Oi, diga. Seguinte, então como vocês estão observando aí, a Austrália e a Nova Zelândia, tá? Apesar de se localizarem geograficamente no hemisfério sul, economicamente pertencem aos países do norte, tá? Isso porque, obviamente, possui condições de vida e desenvolvimento econômico semelhante aos países desse hemisfério, tá? Do hemisfério norte. Então, todo esse parágrafo aqui, eu vou pedir que vocês destaquem ele aí no livro de vocês, com marca-texto, para que vocês não esqueçam dessa informação, tá? E não se confundam, ok? Ó, eu vou estar encerrando agora a gravação da aula de hoje, tá? Lembrando que a página 52 é a atividade de casa, tá? Página 52, atividade de casa. Na próxima aula, eu faço a correção dessa página e algumas considerações sobre ela, se for necessário, tá? Vou encerrar a gravação da aula de hoje, mas continuem aí que a aula vai seguir com vocês, tá? Só um momento.